Olá, hoje nós vamos falar sobre tutela no direito de família. Bom, a tutela é um encargo legal que se atribui a uma determinada pessoa maior e capaz para cuidar de pessoa menor e administrar os seus bens. Na ausência, em caso de ausência, impedimento ou falecimento dos seus pais. Artigo 1728 do Código Civil. Bom, conforme seja a origem da tutela, existem algumas classificações de espécies de tutela. Existe a tutela testamentária. A tutela testamentária é a prerrogativa, é a prerrogativa outorgada dos pais conjuntamente de poderem nomear por testamento ou mesmo por qualquer outro documento público ou particular autêntico aquele que deverá ficar com a guarda de seus filhos na eventual caso de os pais falecerem. Artigo 1729 do Código Civil. Só tem validade a nomeação por essa forma se, ao tempo da morte, os pais detinham o poder familiar. Artigo 1730 do Código Civil. Bom, outra espécie de tutela é a tutela legítima. Não havendo nomeação de tutor pela via testamentária, serão nomeados pelo juiz os parentes consanguíneos, primeiro os ascendentes e depois os colaterais até o terceiro grau. Artigo 1731 do Código Civil. E tem a tutela dativa, que é aquela que ocorre por determinação do juiz, na ausência de testamento ou de parentes próximos, ou mesmo quando eles, existindo, não sejam idôneos, que recairá em uma pessoa estranha à família, desde que idônea e residente no domicílio do menor. Artigo 1732 do Código Civil. E tem a tutela de menores abandonados. A lei prevê a hipótese de o juiz nomear tutores para os menores abandonados, ou então determinar o seu recolhimento a estabelecimento público próprio para esse fim, ou, na ausência desse, serem colocados em famílias substitutas. Artigo 1734 do Código Civil. Existem outras espécies também, embora não prevista em lei, pode ocorrer a tutela de fato, nos casos em que uma pessoa passar a zelar pelo menor e pelos seus bens, sem ter sido nomeada para isso. Nesse caso, ela passa a ser um perfeito gestor de negócios, Também se pode identificar a figura da tutela ad hoc ou tutela provisória, quando o juiz determina que alguém pratique determinados atos de urgência em favor do menor, na ausência ou impedimento momentâneo de seus pais ou representante legal. Artigo 1692 do Código Civil. Bom, quem não pode exercer a tutela? O Código Civil, ele determina que quem não pode ser tutor são aqueles que não tenham a livre administração dos seus próprios bens, ou aqueles cujos interesses colidam com os interesses do menor. Os inimigos do menor ou dos pais do menor também não podem, ou aqueles que tenham sido condenados por crime de natureza patrimonial e não sejam pessoas honestas, ou ainda aqueles que exerçam funções
públicas incompatíveis com a boa administração da tutela. Isso tudo está previsto no artigo 1735 do Código Civil. As proibições, elas têm caráter eminentemente ético, tendo em vista que as pessoas que são mencionadas, há poucos que nós mencionamos, elas não teriam isenção para administrar a vida e os bens do menor. Bom, a tutela, ela é uma imposição legal e deve ser exercida como uma espécie de delegação que foi conferida pelo Estado. Logo, o seu cumprimento, ele é obrigatório. Admite-se tão somente as escusas expressamente previstas no artigo 1736 do Código Civil. Bom, quais são elas? As mulheres casadas. Embora a doutrina faça severas críticas a essa previsão legal, entendo que ela se justifica. Bom, basta imaginar uma mulher que receba o encargo de ser tutora de seu sobrinho e seu marido ele não aprova e se opõe muito a respeito disso. A vida dessa mulher e também do seu tutelado, vai virar um inferno por causa disso. Outra situação é as pessoas maiores de 60 anos. A lei faz presumir que a pessoa com certa idade ela não tenha mais capacidade para cuidar dos outros. Portanto, existe a faculdade de aceitar ou não esse tipo de encargo. Outra hipótese que pode ser escusada é quem tiver mais de 3 filhos sob sua própria guarda. Supõe a lei que a pessoa que tenha 3 filhos ou mais já tem encargo bastante para não ser mais assoberbado com a tutela de mais uma pessoa, de mais uma criança. Outra hipótese é os impossibilitados por causa de uma enfermidade. Também tem lógica essa escusa, porque se a pessoa ela se encontra enferma ou tem alguma lesão ou deficiência permanente, ela vai ter dificuldades para exercer os cuidados que são derivados da tutela. Outra situação, outra hipótese, são pessoas que residam longe do lugar onde deve ser exercida a tutela. Nesse caso, o legislador ele se preocupou com a distância entre a moradia do tutor e do tutelado e dos seus bens, né? Que pode significar um grande encargo. Outra situação é aqueles que já exercem outra tutela ou curatela. Assim como as pessoas que têm mais de 3 filhos, permite a lei que aquele que já exerce uma outra tutela ou curatela não se veja penalizado com mais uma tutela. Outra situação de escusa são os militares em serviço. Nesse caso, o legislador ele levou em conta o fato dos militares estarem sujeitos a transferências constantes em razão do trabalho. A escusa ela deve ser apresentada no prazo de 5 dias da intimação para prestar comparecimento, né, antes de aceitar o encargo, né? Ou se já tiver no exercício da tutela, do dia em que sobrevier o motivo da escusa, né, sob pena de se presumir ter o tutor renunciado o direito de alegá-la. Aí tem previsão no artigo 760 do Código de Processo Civil. Importante a gente ressaltar que enquanto não for apreciado o pedido de escusa,
ou mesmo depois do pedido de escusa perder recurso dessa decisão, a pessoa nomeada ela terá que exercer a tutela e ainda responderá pelas eventuais perdas e danos que o menor venha a sofrer. Artigo 1739 do Código Civil. O Código Civil ele fala em 10 dias, né? Porém, como o CPC é lei posterior, a gente entende que ele deve prevalecer, né? Artigo 1738 do Código Civil. Bom, quais são as garantias da tutela? A gente visa assegurar o patrimônio do tutelado. O Código Civil ele determina que depende das circunstâncias, o juiz ele pode condicionar o exercício da tutela à prestação de devida caução. Artigo 1745 do Código Civil. Assim como ele pode nomear um protetor, né, que vai agir como um fiscal das funções da tutela, né, de forma ampla e restrita. Artigo 1742 do Código Civil. Ele pode até receber uma remuneração, né? Artigo 1752, parágrafo 1º do Código Civil. Bom, o exercício da tutela, ele se assemelha ao poder familiar, né? Tendo em vista que o tutor, ele assume o lugar dos pais, né? Com direitos e deveres o que eles teriam, né? Com as limitações impostas pela fiscalização que vai ser exercida pelo juiz e pelo protutor. Bom, dessa forma, incumbe ao tutor, no que diz respeito à pessoa do menor, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condições, é claro, né? Reclamar ao juiz que providencie como houver por bem, né? Quando o menor haja vista correção. Adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, né? Ouvida a opinião do menor, se este já contar com 12 anos de idade. Artigo 1740 do Código Civil. Incumbe também ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, né, em proveito do tutelado, né, cumprindo os seus deveres com zelo e boa-fé. Artigo 1741 do Código Civil. Além disso, o Código Civil ele ainda prevê que o tutor ele vai representar o menor até os 16 anos, nos atos da vida civil, né? E vai assisti-los após os 16 anos até os 18 anos de idade, né? Nos atos da vida civil em que ele for parte. Também ele poderá receber as rendas e pensões do menor e as quantias a eles devidas, além de outras providências que são incumbidas no artigo 1747 e 1748 do Código Civil. O tutor, ele não pode, em hipótese nenhuma, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis que são pertencentes ao menor. Também não pode dispor dos bens do menor a título gratuito, ele não pode dar de graça, né? Nem constituir-se cessionário do crédito ou de direito contra o menor, artigo 1749 do Código Civil. Se o
tutor praticar esses atos, mesmo que tenha obtido autorização judicial, ainda assim esse ato ele será nulo e de pleno direito. Artigo 166, inciso 7º do Código Civil. O tutor ele responde pelos prejuízos que por culpa ou dolo ele vier a causar ao seu pupilo. Isso tem previsão no artigo 1752, Código Civil. Embora, como regra geral, a tutela ela seja gratuita, admite a nossa lei civil a possibilidade de o tutor ser reembolsado do que efetivamente tiver despendido no exercício da tutela. Bem assim, perceber remuneração proporcional à importância dos bens que foram administrados. Artigo 1752 do Código Civil. Bom, cessa a tutela com a morte do tutelado, também com o advento da maioridade ou emancipação do menor, bem como se ocorre o reconhecimento dele como filho ou alguém o adote. Quando então o poder familiar ele vai ser transferido aos pais ou ao adotante, artigo 1763 do Código Civil. Também é extinta a tutela quando acaba o prazo que é assinado, que é determinado pelo juiz para o seu exercício, né? Quando ela foi fixada por um prazo certo. Quando o nomeado apresentar escusas, a ela for aceita, ou quando o tutor ele for removido. Artigo 1764 do Código Civil. Bom, vamos falar também agora de curatela. Bom, a curatela é o encargo que a lei confere a alguém capaz para gerir e administrar a vida e os bens de quem, em regra, sendo maior de idade, não pode fazer por si mesmo, em razão de alguma causa temporária ou permanente que vem lhe inabilitar. Artigo 1767 do Código Civil. A curatela, ela é parecida, né, em praticamente tudo com a tutela, em face de seu caráter assistencial e protetor, né? Razão porque a ela se aplicam todas as disposições relativas à tutela. Artigo 1774 do Código Civil. A diferença é que a tutela recai sobre pessoa menor de 18 anos, ainda não plenamente capaz perante a legislação civil brasileira. E a curatela recai sobre pessoa maior de 18 anos, porém declarada por sentença como incapaz, razão porque da necessidade de nomear um responsável legal. O que justifica a curatela? A curatela ela pode ser determinada em razão da existência de causa temporária ou duradoura que impeça a pessoa de exprimir sua própria vontade, ou ainda sendo ela ébrio ou viciada em tóxico ou pródigo. Artigo 1767 do Código Civil. Assim, uma pessoa maior e capaz, ela pode ser nomeada pelo juiz para zelar pelos interesses e administrar os bens de pessoas maior de 18 anos que tenha sido declarada judicialmente incapaz. Agora tem a curatela especial. A lei prevê a possibilidade de nomeação de curador para o nascituro, se o pai falecer e a mãe estiver impedida do exercício do poder familiar, artigo 1779. Bom, quem tem legitimidade para requerer,
a interdição. Bom, advirta-se que a incapacidade da pessoa que justifica a nomeação de curador, ela deve ser apurada em processo judicial de interdição. São legitimados para a propositura da ação de interdição o cônjuge, o companheiro, os parentes, o representante da entidade em que se encontra abrigado o interditado, cuja legitimidade deverá ser comprovada documentalmente na propositura da ação. Tem também legitimidade o Ministério Público, no que cabe intervir, né? Artigo 747 do Código de Processo Civil. Bom, esclarecemos que o Ministério Público ele tem legitimidade concorrente, né, e subsidiária, tendo em vista que somente poderá promover a interdição nos casos em que envolva uma pessoa com doença mental grave. Se não existirem os parentes ou tutor na forma que mencionamos. Ou ainda nos casos em que, mesmo existindo aquelas pessoas, as mesmas elas forem incapazes. Artigo 748 do Código de Processo Civil. Bom, não é qualquer motivo banal que autorizará a que se ingresse em juízo pleiteando a interdição de alguém. Exige que seja cabalmente demonstrada a incapacidade do interditado, né, ou do interditando, além de laudo médico que venha comprovar as alegações que estão sendo feitas. E isso tem previsão no artigo 749 e 750 do CPC. Reconhecida por sentença a interdição, no mesmo ato o juiz ele vai nomear o curador para a pessoa que melhor possa atender os interesses do curatelado. Pode essa nomeação recair na pessoa que requereu a interdição ou qualquer outra pessoa. Quando termina a curatela, né? A curatela ela cessa quando os motivos que determinaram, né, tenham cessado. Quer dizer, se a causa da interdição foi uma determinada doença, tão logo o curatelado ele obtém a cura, poderá requerer o levantamento da interdição, artigo 756 do CPC. Embora seja óbvio, vale a pena registrar que a morte do curatelado também faz extinguir a curatela. Bom, em 6 de junho de 2015, foi sancionada a Lei 13.146, que foi denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela alterou os dispositivos do Código Civil que tratavam da capacidade das pessoas humanas. O objetivo da lei vem expresso no artigo 1º, que fala que é instituída na lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, né, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Só para se ter uma ideia, o artigo 114, né, dessa lei alterou o artigo 3º e os incisos 4º do Código Civil, revogando algumas disposições, né? Quais seriam elas? O absolutamente incapaz. Antes da lei de 2015,
no Código Civil de 2002, eram considerados absolutamente incapazes não só os menores de 16 anos, mas também os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, e também os que, mesmo por causa transitória, não pudessem exprimir a sua vontade. Isso estava constando no artigo 3º do Código Civil. Quando veio a Lei 13.146 de 2015, a lei alterou o Código Civil, excluindo do rol dos absolutamente incapazes aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, e também os que, mesmo por causa transitória, não pudessem exprimir a sua vontade. Assim, então, só ficou como absolutamente capaz o menor de 16 anos. Outra alteração que houve foi referente aos relativamente incapazes. No Código Civil de 2002, os relativamente incapazes eram os menores entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e também se incluía nessa incapacidade relativa os que, por deficiência mental, tenham um discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, além dos pródigos. Aí veio a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, alterou o Código Civil, que excluiu do texto de lei os que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido e os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Assim, essas pessoas deixaram de ser relativamente incapazes e passaram a ter capacidade plena. É importante destacar que, depois da edição da Lei 13.146 de 2015, podemos afirmar que não existem mais pessoas maiores que possam ser consideradas absolutamente incapazes. Quer dizer, ainda que a pessoa sofra de algum problema mental ou físico que lhe reduza a capacidade de expressão ou de locomoção, ainda assim, a lei, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, considera essa pessoa plenamente capaz para os atos da vida civil, tais como se casar ou constituir uma união estável, sem necessidade de autorização de seus pais, além de outros direitos quanto à constituição da família. Afirma ainda a lei que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Significa dizer que a curatela é medida excepcional, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e vai durar o menor tempo possível. E somente vai afetar os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Isso. Bom, finalmente, cumpre a gente observar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela cria uma figura nova no meio jurídico, intitulada Tomada de Decisão Apoiada. Esse instituto ele foi inserido no Código Civil por essa lei, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para permitir que a pessoa com alguma deficiência ela possa eleger duas pessoas idôneas com as quais ela mantenha vínculo e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisões sobre os atos da vida civil, sobre seus atos da sua vida civil. Negócios jurídicos que são mais complexos no caso, e vão fornecer os elementos e informações
necessárias para que possam exercer a sua capacidade. Isso tem previsão no artigo 1783-A do Código Civil. Bom, quer dizer, a pessoa com deficiência que necessite desse instituto, ela deve formular o pedido juntamente com os apoiadores, né, apresentando o termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. O juiz ele decidirá, assistido por uma equipe multidisciplinar, após ouvir o Ministério Público e pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Ficamos por aqui e até a próxima.